Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Que Deus te abençoe nesta noite, que o Senhor te conceda a bênção, a vitória, que o Senhor te levante neste momento, que toda a opressão do inimigo sobre a tua vida, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que toda a força do mal agora seja neutralizada sobre a tua vida, que o Senhor te cure, que o Senhor te levante, que o Senhor te dê saúde, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa mover nesses corações, Pai amado, muitos que se encontram, Pai, enfraquecidos, sem força, mas Tu és o Deus que dá força, Pai amado, em nome de Jesus, a cada um, Pai amado, para, Senhor, prosseguimos esta batalha, para prosseguirmos esta carreira que nos está proposta. Glória a Deus. Amém? Meus irmãos, não podemos desanimar, não podemos desanimar. Para entrar no reino dos céus é necessário que nos esforcemos, que tenhamos bom ânimo. Aleluia! O ânimo. Então, nós temos um adversário que ele realmente veio para tirar o ânimo, para tirar a vontade. E o propósito dele é investir nos pensamentos exatamente dos homens. É fazerem os homens desistirem, pararem. Nós vemos é que as pessoas começam a olhar as coisas e elas já não veem esperança. Nós temos que lutar, meus irmãos, em todo momento, para alcançarmos o objetivo, para alcançarmos a carreira, para alcançarmos as bênçãos de Deus que nos está proposta, meus irmãos. Não podemos desanimar em momento nenhum. Aleluia! Nós só vamos ter vitória se realmente nós batalharmos por ela. Nós precisamos batalhar para ter vitória, meus irmãos. Então, a fé é uma certeza que ainda que você não esteja vendo nada, que você não esteja vendo situação nenhuma, mas você crê que você tem um Deus que move todas as coisas ao teu favor. Glória a Deus. Não podemos olhar as coisas, meus irmãos, sem esperança. Não podemos olhar as coisas, mas temos que olhar que tudo é possível aquele que crê, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Talvez nós queremos que as coisas se façam como nós queremos, e muitas vezes Deus trabalha de outra maneira, meus irmãos. Então, nós precisamos muitas vezes entender o agir de Deus também. Então, tem caminhos que às vezes se fecham na nossa vida. Tem caminhos que ficam impedidos da nossa vida. Glória a Deus. É porque quando nós estamos na direção de Deus, quando nós estamos na vontade de Deus, aleluia, como Jesus disse a Nicodemos, aquele que nasce do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Nós não sabemos de onde o vento vem e nem para onde vai. Então, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É tremendo quando nós entregamos a nossa vida na mão do Senhor. E se nós vamos ver os discípulos de Jesus, quando os discípulos de Jesus renunciam às suas vidas para seguirem exatamente ao Mestre, eles exatamente estavam sendo guiados por Deus. E Deus que levava eles entre as cidades, era Deus que levava eles entre as nações, era Deus que conduzia os passos do homem bom. E eu digo, meu irmão, nós temos que aprender uma coisa. Temos que deixar Deus dirigir a nossa vida. Precisamos aprender a deixar Deus dirigir a nossa vida. Muitas vezes nós queremos as coisas, queremos fazer, e muitas vezes fazemos errado porque precipitamos o passo. Mas eu digo, bem-aventurado é o homem que quando ora a Deus e fala assim, eu não a minha vontade, mas a tua. Porque muitas vezes nós temos que nos anular realmente, porque temos vontade. Enquanto estamos neste corpo,
enquanto estamos nesses pensamentos, instigados por um mundo, por as nossas vontades, né, pela ansiedade, é uma ansiedade dentro do homem, é uma inquietação dentro do homem, e muitas vezes precipita o passo e faz coisas erradas. Eu digo que o maior sofrimento, a maior parte do sofrimento dos nossos, meus irmãos, é a precipitação, é a ansiedade. E aí acabamos realmente nos envolvendo, fazendo coisas erradas, comprando coisas erradas, envolvendo com coisas erradas, se associando com coisas erradas. E aí, meus irmãos, aí nós carregamos o jugo da desigualdade. E eu digo, quando nós olhamos e andamos com Deus, e quando nós oramos para que Deus nos conduza em todos os caminhos, quando, como diz o livro de Provérbios 3, para a gente fazer todos os nossos caminhos conhecidos a Deus, é tremendo. Quando você faz todos os seus caminhos conhecidos a Deus, quando você ora e fala, Senhor, olha, a minha vontade é essa, eu queria fazer isso, mas não deixa eu tomar nenhuma atitude, nenhum passo, nenhuma direção, Senhor, no qual o Senhor não esteja. Aleluia, é tremendo, meus irmãos, porque até aquilo que era para dar errado, Deus, ele faz dar certo por outros caminhos, meus irmãos. Aleluia. Eu digo, muitas vezes você quer fazer alguma coisa, quer fazer algum negócio, quer fazer alguma situação, e o próprio Senhor, ele nos guarda dos laços, porque nós não podemos enxergar exatamente o mundo espiritual a olhos nus, meus irmãos, e nem podemos compreender o dia de amanhã, e nem a intenção das pessoas, e nem a intenção do maligno, mas o Deus que vai à nossa frente, tirando toda a pedra de tropeço do nosso caminho, para que a gente não tropece em nenhum caminho, meus irmãos. Aleluia! Por isso que eu digo, nós precisamos ter essa comunhão com Deus, nós precisamos ter essa paz do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor, não andeis inquieto com coisa alguma. Meus irmãos, quando começou uma inquietação na nossa alma, quando começa uma ansiedade na nossa alma, meus irmãos, é tempo de orar. É tempo realmente de buscar a paz do Senhor. Não deixa a sua vida fermentar, não deixa os teus sentimentos ficarem fermentados, né? Vem aquele impulso, o impulso que está dentro de nós. Há um impulso dentro do homem, um impulso para comprar, um impulso para negociar, um impulso para vender, um impulso para se relacionar. Então, meus irmãos, quando nós temos o Senhor que vai à nossa frente, meus irmãos, tirando todo impedimento, quando nós estamos orando a Deus, aleluia, Ele nos guarda em todos os nossos caminhos, e nós precisamos ter essa direção de Deus, amém? Glória a Deus. Por isso que a palavra, Jesus diz, no mundo tereis aflições, as aflições do mundo, mas o Senhor diz, tem de bom ânimo. É uma vitória, meus irmãos. Nós precisamos vencer o mundo. Nós precisamos vencer as nossas precipitações, nós precisamos vencer a nossa ansiedade, nós precisamos vencer a nossa ociosidade. Mas como que nós vamos aprender, meus irmãos? Nós vamos aprender isso aquietando no Senhor. Aquietai-vos, amém? E saber que o Senhor é Deus, amém? Nós precisamos se aquietar de todas as coisas. Eu digo que tudo isso que traz uma inquietação dentro da alma do homem, tudo isso que traz essa ansiedade dentro do homem, meus irmãos, ela é maligna. Jesus, ele diz, não andeis ansioso com coisa alguma. A inquietação da alma, porque a inquietação, meus irmãos, é a falta de paz. A inquietação, meus irmãos, na alma, porque as pessoas, quando elas não estão cheias da presença de Deus, quando elas não têm a paz, elas não estão satisfeitas com esse adorno do Espírito Santo, porque eles faltam essa parte. E eu digo que os homens estão vazios ainda, faltam exatamente esse adorno do Espírito Santo, falta esta
paz, esta paz que o mundo não pode dar, mas o Senhor nos dá. Porque a paz do mundo, meus irmãos, a paz do mundo é exatamente encher os corações dos homens com todas as coisas. Então os homens tentam buscar uma paz no mundo com as coisas materiais, né, com a sua satisfação, mas essa não é a paz de Deus. A paz do Senhor, aleluia, ela nos aquieta no meio da tribulação. O mundo pode estar em tribulação, as situações podem estar em tribulação, mas aqueles que esperam no Senhor, meus irmãos, não tem falta de nada, eles têm paz, eles vivem porque eles sabem que o seu Redentor vive e por isso ele pode crer no dia de amanhã, ele pode crer naquele dia, ele pode ter certeza que o Senhor está com ele, glória a Deus, e Deus está com você, Deus está na tua vida, glória a Deus. E a mensagem de hoje o Senhor está falando para muitos: aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus. Tem peleja, meus irmãos, que nós não temos que pelejar, nós temos que deixar na mão do Senhor. A palavra de Deus disse para a gente lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Se nós temos que lançar toda a nossa ansiedade, se o Senhor diz: não andeis inquieto com coisa alguma, meus irmãos, aleluia, mas o fermento, há uma fermentação. Nós vivemos num mundo que esse mundo, meu irmão, ele é um fermento. Ele fermenta. Há um fermento. A inquietação do mundo. A inquietação de um mundo consumista. A inquietação de um mundo que quer tudo, que quer prazer, que quer luxo, que quer conforto, que quer prazeres. Está aí. O mundo está ali. O mundo. Só que o mundo, meu irmão, é uma cadeia. O mundo é uma cadeia. E nós temos que tomar cuidado com a cadeia. Porque a cadeia, meus irmãos, de Satanás, ela é complicada, nós precisamos vigiar. Então, precisamos vigiar em todo momento. O mundo jaz no maligno, como diz a palavra. Amém? Eu quero chamar a atenção aqui, quando Jesus, ele diz: ninguém pode entrar na casa de um homem valente e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim poderá levar o que ele tem em sua casa. Tremenda essa passagem, exatamente quando Jesus está ali discutindo com os escribas. No momento parece que Jesus estava expulsando os demônios por Beelzebu, mas Jesus diz que ninguém pode roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim poderá levar o que ele tem. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam que Satanás, ele é o valente. O mundo é a casa do valente. O mundo é a casa do valente. E nós precisamos entender que depois que o homem pecou e ele foi destituído da glória de Deus, Satanás exatamente amarrou a vida de todo homem, porque ele teve domínio sobre aqueles que pecaram. E Satanás tem amarrado a vida das pessoas, e Satanás realmente tem controlado a vida das pessoas. É uma fraqueza muito grande não ter entendimento que Satanás opera em todo momento nos filhos da desobediência. A influência que Satanás tem sobre as vidas de colocar desejos imundos, imoral, desejo de fazer as pessoas se prostituírem, ele é um instigador. Satanás é um instigador, ele é um vendedor de pecado. Ele quer que o homem realmente fique preso totalmente a esta casa que é o mundo. Mas Jesus veio para nos libertar do mundo. Jesus diz para a gente realmente não amar o mundo nem o que há no mundo. Nós não podemos estar amando o mundo e nem o que há no mundo, porque o mundo é a casa do valente. Mas Jesus, ele veio exatamente para amarrar o valente e nos libertar exatamente das garras do valente. O que o mundo oferece, meus irmãos? O mundo oferece os prazeres. E o que nós mais vemos hoje, meus irmãos, Jesus, ele veio para libertar o seu povo. Mas o seu povo não consegue exatamente sair dos prazeres da casa do valente, da casa do diabo. Meus irmãos, o diabo tem amarrado as vidas com todo tipo de prazeres.
E nós precisamos realmente ter discernimento e sabedoria. Aleluia! Que nós precisamos viver por Deus. O meu justo viverá pela fé. E nós precisamos viver pela fé. E nós precisamos estar revestido de Deus para nós amarrarmos a força do adversário. Nós precisamos estar revestido de toda a armadura de Deus. Precisamos estar revestido da unção do Espírito Santo. A verdade, glória a Deus, a verdade. O Senhor está conosco em todo momento, e nós precisamos estar cheios desta presença de Deus. A palavra de Deus lá no livro de Efésios, ele diz assim: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Eu pego esse versículo aqui, que é o primeiro mandamento com promessa de Deus aos filhos. Amém? É um mandamento, é tremenda a obediência que Deus requer dos filhos aos pais. Honra o teu pai, honra a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aleluia. E eu digo que os filhos, muitos, não conseguem nem observar exatamente a promessa que Deus tem sobre a vida deles, do que é honrar o pai e a mãe. A palavra está dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bens e viva muito tempo sobre a terra. O tremendo que o apóstolo Paulo, aqui no livro de Efésios, realmente usado pelo Espírito Santo, Deus está preparando aqui exatamente a um povo para que possa estar revestido de toda a armadura de Deus, para que possa enfrentar as adversidades das hostes espirituais malignas. Então Paulo está preparando a igreja. Deus está preparando a igreja através do apóstolo Paulo. E a primeira coisa que ele fala: vamos fechar as brechas das nossas vidas. Como que eu vou fechar a brecha, meus irmãos? Se eu vou para um campo de batalha, eu preciso estar revestido de toda a armadura de Deus, como diz o livro de Efésios. Para a gente realmente enfrentar todas as forças malignas, para a gente enfrentar o valente que está aí no mundo. O valente, Jesus disse, a casa do valente, nós precisamos exatamente amarrar a força do valente. As hostes espirituais do mal estão aí operando em todo momento, estão operando, mas Deus nos deu poder e autoridade para pisarmos sobre serpente e escorpião, e mal algum nos causaria. Meus irmãos, nós temos esse revestimento da parte de Deus, mas a palavra de Deus diz: esteja revestido. Vamos estar revestidos, meus irmãos. Primeiro revestimento, tirar toda a ansiedade, toda a inquietação e colocar nossa certeza em Deus, meus irmãos. Que ainda que esteja faltando alguma coisa, ou que ainda que a gente esteja com alguma dificuldade, ou que há alguma opressão sobre as nossas vidas, ou com alguma ameaça sobre as nossas vidas, nós não vamos ficar inquietos. Nós vamos nos aquietar no Senhor, vamos esperar nele. Meu irmão e minha irmã, a mensagem de Deus é essa para a tua vida. Aleluia! Deus diz para você exatamente: não olhar as ameaças, os rumores que estão à volta, a circunstância. Deus disse: não viva por aquilo que você ouve, não viva por aquilo que você vê. Mas o Senhor diz: o meu justo viverá pela fé. E nós vamos viver pela fé no Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus te chamou. Vamos marrar a força do valente. O valente está no mundo. O valente está aí. Ele está em operação. O inimigo está em operação. Satanás, ele está trabalhando nos filhos da desobediência. Então, a primeira coisa que Paulo alerta aos filhos: sede obediente aos vossos pais, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha que tremendo. O apóstolo Paulo está ensinando exatamente a igreja
a estar revestida, a não dar brecha exatamente para que o diabo não tire proveito das brechas. E também diz: vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Não adianta, meus irmãos, nós guerrearmos na carne. A palavra diz: para os pais não provocar a ira dos filhos, mas a demonstrai-vos da doutrina do Senhor. Amém? Então não adianta a guerra verbal, a guerra na carne, a guerra na natureza da contenda, ser contencioso, meus irmãos. Não, ao servo de Deus não cabe contender, ser contencioso, meus irmãos. Nós precisamos aprender, aleluia, glória a Deus, porque toda adversidade é do diabo, toda discussão ela é maligna, meus irmãos. Tudo aquilo que contraria a verdade, tudo aquilo que contraria a honra, ela não é de Deus, ela é do diabo. Mas o Senhor diz: não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. É tremendo. Mas o apóstolo Paulo diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido com a couraça da justiça, e calçado com os pés na preparação do evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós precisamos estar firmes, cingido os vossos lombos com a verdade. Meus irmãos, a verdade, ela nos reveste. E aonde está a verdade? A verdade está na palavra de Deus. Se nós vivermos pela palavra de Deus, nós vamos viver na verdade. Eu digo, a mentira é do diabo, toda mentira é do diabo, mas a verdade é de Deus. Amém? Então, eu digo, nós não podemos andar omissos com nada, nós temos que andar na verdade com todas as coisas, nós temos que nos apartar das coisas erradas. Aquele que confessa o nome do Senhor aparta de toda iniquidade. Olha que tremendo, quando nós professamos que somos de Deus, quando nós professamos que somos cristãos, a palavra de Deus diz: aparta de toda coisa errada, aparta. Nós precisamos nos apartar, nós somos da verdade, meus irmãos. Não adianta nós servirmos o Senhor para como servíssemos aos homens. Parece que nós mostramos para os homens que muitas vezes nós somos cristãos, temos fé, mas na verdade nós estamos contaminados ainda com o mundo, nós estamos contaminados com os prazeres do mundo, nós estamos contaminados com as doutrinas do mundo. Meus irmãos, Deus veio para nos libertar do mundo. Ele veio, Jesus, amarrar exatamente as forças. Meus irmãos, é o que Jesus fez. Ele realmente nos libertou. Ele levou cativo o nosso cativeiro e nos deu dom. Meus irmãos, Jesus tirou nosso cativeiro das mãos de Satanás. Jesus veio para nos libertar desta contaminação maligna que Satanás envolve as almas a se prostituírem, a mentirem, a participarem de toda a doutrina do engano, do erro, meus irmãos. Mas nós somos santos, nós não temos participação, meus irmãos, com as coisas malignas. Nós não temos concordância com as coisas malignas. Amamos as almas, amamos as vidas. Jesus nos levantou para buscarmos as almas que estão no pecado, que estão exatamente nas garras do diabo, porque Jesus, ele nos deu este poder exatamente para nós amarrarmos as forças das trevas e colocar as almas em liberdade. Deus nos deu este poder, mas ele não nos deu o direito de um convívio com a prostituição, com o engano, com a heresia. Jesus não nos deu para termos comunhão com as trevas, não.
A própria palavra de Deus, ela diz para a gente se apartar de tudo aquilo que contamina o homem, meus irmãos. O que contamina, meus irmãos, as pessoas, elas não conseguem discernir entre ser santo e mundano. Meus irmãos, porque há uma mensagem que engana os homens. A mensagem que está aí engana os homens. As pessoas associaram exatamente o evangelho com o mundo e parece que ter Deus tem que ter o mundo, e Deus tem que dar os prazeres do mundo, e Deus tem que realmente concordar com tudo que está fazendo. Olha, agora eu sou de Jesus, Jesus realmente vai abençoar o que eu estou fazendo de errado. Eu estou roubando o carro e vendendo, Jesus vai ter que me abençoar. Eu estou roubando, Jesus tem que me abençoar. Eu estou ganhando dinheiro fácil, eu estou ganhando dinheiro com propina, Jesus tem que me abençoar. Eu agora estou no meio político com um monte de coisa errada, Jesus tem que me abençoar. Meus irmãos, Deus é santo. Deus é santo. E eu digo, cadê o revestimento da verdade? O apóstolo Paulo aqui, ele está falando que nós precisamos estar cingido os vossos lombos com a verdade e a couraça da justiça. Eu digo, homem de Deus tem que estar apartado de toda iniquidade. Homem e mulher de Deus tem que estar apartado. Nós somos levantados para tirar as pessoas do lamaçal do pecado, mas não para ficar no lamaçal. Meus irmãos, os homens e mulheres de Deus, eles são separados porque eles são santos. E eu digo, aquele realmente que é santo se santifica cada dia mais, se enche cada dia mais da presença de Deus. Aleluia! Deus está te chamando para você ser santo, para ser um servo de Deus, para você realmente, esse poder de Deus está sobre a tua vida. Este poder e esta glória de Deus está sobre a tua vida, para quando você orar, as forças das trevas sejam amarradas através do poder de Deus na sua vida. Glória a Deus. Jesus veio para libertar os cativos, Ele vai usar a tua vida, Ele vai usar a minha vida, Ele vai usar as nossas vidas, mas Jesus está falando, filho, não deixa mais o inimigo te amarrar no mundo, não deixa mais o inimigo te amarrar com tanta inquietação deste mundo, com tanta ansiedade deste mundo. Aleluia! O Senhor está dizendo, filho, tenha discernimento, tenha sabedoria, porque enquanto você está realmente todo fermentado, todo inquieto com as coisas deste mundo, Satanás amarra a tua vida, e você realmente passa os dias, passam as horas, passam as semanas, passam os meses, passam os anos, e você está todo confuso ainda, sem discernimento. Mas é tempo exatamente de voltar ao primeiro amor, é tempo de voltar à unção do Espírito Santo, é tempo de saber que Satanás, ele está operando em todo momento, usando a sua casa que é o mundo. Satanás está usando a sua casa que é o mundo jaz no maligno, e Satanás prende os homens dentro da sua casa que é o mundo, dentro da casa do diabo. Meus irmãos, tem muito prazer, tem muita vontade, dentro da casa do diabo é muita libertinagem, você faz o que você quer, você aqui pode ser feminista, você pode ter o sexo que você quiser, na casa do diabo, meu irmão, mas nós somos de Deus, nós somos filhos de Deus, aleluia, porque aqueles que ouvem, aleluia, a palavra de Deus e as cumprem, esses são os verdadeiros homens de Deus. Mas os judeus diziam que tinham por pai Abraão. Mas Jesus dizia, vocês têm por pai o diabo, porque querem satisfazer a vontade do vosso pai. É isso que as pessoas precisam entender. O mundo influenciado por todas as hostes. Meus irmãos, são bilhões e bilhões de demônios operando exatamente pelos principados e pelas potestades. Há demônios e demônios derramados sobre a face da terra, operando a legiões e legiões exatamente para confundir. Nós vemos que o endemoniado gadareno, quando Jesus expulsou uma legião. A palavra diz que foi mais de 2.000 que entraram nos porcos, se precipitaram
ali precipício abaixo, meus irmãos, Satanás ele não para de operar. Mas Jesus veio te revestir de toda a armadura de Deus para que o maligno não te toque, para que o maligno não te toque, para que o maligno não tenha influência sobre a tua vida, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você seja dirigido por Deus, para que os teus pensamentos sejam pensamentos de Deus, aleluia, glória a Deus, porque Deus veio tirar a tua inquietação nesta noite. Jesus, ele veio para tirar toda a inquietação da tua alma, aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus, descansar debaixo da mão poderosa de Deus, aleluia, humilhai debaixo da mão poderosa de Deus. Nós precisamos buscar o Senhor com entendimento, com discernimento. Deus vai fazer, aleluia, a glória dele acontecer na sua vida. Creia somente, meu irmão e minha irmã, é tempo exatamente de ter um revestimento, aleluia. Nós somos influenciados pelo mundo, meu irmão. Somos influenciados. E Satanás é aquele que influencia, meus irmãos. Enquanto você está pensando, mas o diabo está trabalhando no sobrenatural. Ele está trabalhando no sobrenatural. Meus irmãos, ele assopra na mente, ele põe o desejo. Meus irmãos, é ele que influencia. Ele influencia em todo momento. Eu digo, se você não estiver cheio da presença do Espírito Santo, se você não estiver exatamente firmado na palavra de Deus, é o diabo que te carrega no mundo. É o diabo, e aí não adianta falar, eu tenho por pai Abraão, eu sou cristão, eu sou isso. Meus irmãos, não adianta você falar que é cristão naquele dia, se você realmente não guardou a tua santidade, porque sem santificação ninguém verá Deus. E eu digo, meu irmão, não perca mais tempo nesta terra, não perca mais tempo na sua vida, busque o Senhor com entendimento, com discernimento. É tempo de buscar, é tempo de se revestir de toda a armadura de Deus. Não se conforma, meus irmãos. O diabo quer que o mundo se conforme com uma doutrina, exatamente. Não é bem assim, não é daquele jeito. Meus irmãos, é isso que o diabo quer, é o que o diabo quer. Mas nós temos um aviso da parte de Deus, como Deus deu um aviso a Adão: se ele comesse do fruto, certamente morrereis. Mas o diabo falou, não é bem assim não é bem assim não, porque o dia que você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. A mensagem do evangelho está aí, mas os mensageiros do diabo estão aí. Não precisa desse jeito não, anda do jeito que você quer, não precisa, olha, casa 2, 3 vezes, ajunta uma mulher aqui, ajunta uma outra lá, pode se prostituir, pode roubar um pouquinho, pode mentir um pouquinho, faz tudo errado, não tem nada a ver, a porta está bem larga para o inferno. Meus irmãos, nós precisamos acordar, nós precisamos ter discernimento. Todo mandamento de Deus é para ser guardado. Se Deus está falando para honrar o pai, tem que honrar o pai, tem que honrar a mãe. Se Deus está falando, olha, não minta, cinja os teus lombos com a verdade, não deixa a mentira, porque a mentira é do diabo, ele é o pai da mentira. Quem tem parte com a mentira é filho do diabo. Mas Deus está falando com você para que você tenha discernimento. Chega de enganar nós mesmos, meus irmãos. Nós nos enganamos a nós mesmos. Muitas vezes não queremos, preferimos repudiar uma mensagem dura do que achar que nós estamos errados. É isso, porque os nossos próprios sentimentos, quando já estão dominados pelo maligno, ele repudia a mensagem. Mas nós somos da verdade. Como diz Tito 2, amém? Porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens, ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurança da esperança e o aparecimento da glória do grande Deus
e nosso Salvador Jesus Cristo, ao qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta, repreende com toda a autoridade e ninguém te despreze. Amém? Tremenda a palavra, glória a Deus, que nós temos aqui, que nós precisamos que ensinando e renunciando à impiedade e das concupiscências mundanas. A mensagem que nós estamos falando é exatamente, estamos ensinando, como a própria palavra diz, nós temos que ensinar aos homens que renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, precisamos renunciar às concupiscências mundanas, meus irmãos, e vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente. Nós temos que viver na justiça, meus irmãos. Temos que viver na piedade, temos que viver no amor, a glória a Deus, amém? O qual Jesus se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Jesus, ele veio exatamente nos libertar de toda a iniquidade. Jesus veio nos tirar das garras do valente, glória a Deus, e fazer para ele um povo remido de boas obras. Veio purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Jesus, meu irmão e minha irmã, ele te escolheu antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível. É um povo zeloso, para que um povo tenha boas obras. Veio purificar um povo seu, um povo zeloso. E Deus está chamando para que você tenha zelo. Zelo exatamente pela tua própria vida. Zele pela tua própria vida neste mundo. Zele pela igreja, pelo corpo de Cristo. Glória a Deus. Amém. Precisamos nos separar de toda a iniquidade, nos apartar. Foi para isso que Jesus nos libertou. Amém. Para sermos livres, livres das garras do diabo. E Jesus está tentando nos dizer nesta noite, glória a Deus, para a gente viver piedosamente, para vivermos para as boas obras, Senhor meu Deus e meu Pai. Te louvo neste momento, Pai amado, porque Tu és um Deus, Senhor, que nos escolhesse antes da fundação do mundo, Pai. Ah, Senhor, nos predestinou exatamente para sermos santos e irrepreensíveis, para as boas obras. Senhor, que o Senhor ilumine a cada irmão, a cada irmã, a cada ouvinte neste momento. Que o Senhor, meu Deus, possa, Senhor, fazer fluir, Senhor, nos seus sentidos, Pai amado, esta vontade, esta direção. Libertar aqueles, Pai amado, que vivem, Senhor, debaixo de uma opressão, debaixo de uma inquietação, meu Pai, debaixo de toda ociosidade e ansiedade, mas que a partir de agora, Pai amado, essas almas vão ter descanso, Pai, elas vão enxergar exatamente que o Senhor é Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, Pai amado, que o Senhor não tem nos deixado faltar nada, Pai. Ah, Senhor, que toda esta opressão que está sobre esta vida, Senhor, sobre esta irmã, sobre esta criança, meu Pai, Tu és o Deus que cuida, Tu és o Deus que liberta, Pai amado, Tu és o Deus que sustenta, Tu és o Deus que dá o fôlego de vida, meu Deus, alabachuri andarecôbia. Senhor, Tu és o Deus que toca agora, ah, Senhor, esta vida e diga, a enfermidade saia em nome de Jesus agora. Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te liberta, a unção do poder do Espírito Santo está sobre a tua vida, aleluia, porque Jesus, ele veio exatamente e amarrou o valente para te colocar em liberdade, aleluia. Jesus, ele veio para te fazer livre. Ah, Jesus te liberta de toda esta opressão, ele te liberta desta enfermidade, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades, e o maligno não terá mais poder sobre vós, porque o Senhor é o nosso Senhor, é a nossa autoridade. Glória a Deus, ele que te liberta, ele que te cura nesta noite, é o Senhor que traz a paz. É tempo de batalhar pela fé,
É tempo de buscar o Senhor e amarrar toda a força contrária dentro do seu lar. Meu irmão e minha irmã, quem tem que sair daí exatamente a opressão do inimigo. Por isso vamos buscar o Senhor com verdade, vamos buscar o Senhor com justiça, vamos buscar com todo revestimento e toda autoridade para expulsarmos a todas as hostes espiritual da maldade que tem operado, tem trazido sobre a sua casa esta opressão. É Jesus Cristo, aquele que liberta o seu povo, ele que coloca em liberdade os cativos. Que o Senhor, aleluia, te conceda a bênção e a vitória nesta noite. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Precisamos ficar firmes com Deus. Amém. Precisamos tomar cuidado com o mundo, porque o mundo é onde Satanás arma a sua rede. Ele arma a sua rede no mundo e pega exatamente os filhos dos homens e os fazem escravos. Mas Jesus nos libertou exatamente das trevas e nos transportou para o reino do seu amor e nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, meus irmãos. Isso é tremendo, filhos de Deus, amém? Somos peregrinos aqui na terra. Jesus diz: meu reino não é deste mundo, aleluia, mas na casa do meu Pai há muitas moradas. Eis que vou preparar lugar e volto para vos buscar. Meus irmãos, você é eterno, você é de Jesus. Deixa o Senhor exatamente encher a sua vida, encher a sua casa, glória a Deus. Deixa o Senhor encher o templo. É o Senhor que enche o templo. Amém? E vamos orar e buscar a presença de Deus, porque Deus tem um mover sobre a tua vida. Deus, Ele entrou na sua vida para começar a boa obra e para terminar essa boa obra. Creia somente. Mas o Senhor diz para ti: volta ao caminho da adoração. Senhor, aviva, aleluia, nos meios dos anos a tua obra. Aviva a tua obra na vida dos irmãos em nome de Jesus. Ficamos por aqui. Deus abençoe. Amém.